Olá, estudante do 6º ano do ensino fundamental. Sou professora Mônica Couto, professora de Geografia. Na última aula, conversamos sobre as paisagens, estamos fazendo um estudo mais minucioso sobre esses diferentes espaços do campo e da cidade. Na última aula, a gente pensou a transformação de uma paisagem natural em uma paisagem cultural. Ou seja, saímos de um espaço natural e fizemos uma análise até chegar nas transformações e nas mudanças, até a gente perceber a configuração de uma cidade. E na aula de hoje, nós vamos falar especificamente das cidades, ou seja, do espaço urbano. Lembrando que os nossos municípios, eles são o espaço onde a gente observa paisagens tanto do campo quanto da cidade, na maioria deles. Há exceções. Belo Horizonte, por exemplo, devido ao seu crescimento populacional, não há mais espaço rural em nosso município, mas a maioria dos municípios tem essa mescla entre campo e cidade. Hoje, então, o que a gente vai construir juntos? O que vamos construir juntos nessa aula? Juntos, nós vamos identificar as razões que fizeram com que, em um curto espaço de tempo, principalmente no Brasil, as cidades elas crescessem muito. E a gente vai pensar quais são as consequências que a gente observa na paisagem para esse crescimento das cidades. Nós vamos juntos também reconhecer os principais problemas socioambientais urbanos, causados então por esse crescimento das cidades. E aí, para começar a nossa reflexão, eu te pergunto: o que acontece quando as cidades crescem? Se a gente retoma a nossa aula, a gente viu lá naquelas cenas de um videozinho, de uma animação, chamado Uma Breve História da América, que a gente saiu de uma paisagem natural e chegou à construção de uma cidade. E aqui, para você pensar comigo, que transformações é essa que esse espaço sofre quando essa cidade cresce, eu trouxe duas imagens de um mesmo ponto da capital mineira, Belo Horizonte. Eu trouxe imagens da Avenida Afonso Pena, em 1930 e em 2006. E aí, eu te convido a observar essa imagem e perceber o quanto o centro da cidade, de Belo Horizonte, ele foi alterado. E aí, algumas coisas saltam aos nossos olhos. A vegetação, mesmo que plantada, esse corredor de árvores, ele reduz muito na paisagem a partir do crescimento dessa cidade. E aí, se a gente observar, houve um crescimento de infraestrutura. Se antes a gente tinha casas mais baixas, edificações mais históricas, com esse ar de início da história de Belo Horizonte, em 2006 a gente já tem uma cidade completamente verticalizada. Ou seja, as edificações mais baixas deram lugar aos grandes arranha-céus, aos grandes prédios. E aí, você deve estar se perguntando, que fatores foram esses que fizeram não só Belo Horizonte crescer tanto enquanto uma cidade, mas outras cidades pelo mundo? E a gente precisa conversar, então. Que processo é esse que faz com que as cidades se desenvolvam? Esse processo a gente chama de urbanização. E a urbanização, ela se caracteriza principalmente quando num determinado município ou num determinado estado ou país, a gente observa a redução da população do campo e o crescimento da população nas cidades. Ainda assim, você deve estar se perguntando, se a urbanização é essa redução
da população do campo e o aumento da população nas cidades, nas áreas urbanas, o que fez com que essa população do campo migrasse então para as nossas cidades e as transformassem em grandes cidades. E aí, uma das coisas que mais caracteriza esse movimento, que quando ele é muito intenso, a gente o chama de êxodo rural, esse deslocamento do campo para a cidade, no Brasil ele foi influenciado principalmente por dois motivos. O primeiro motivo foi a concentração de terras no campo. E aí, o porquê dessa concentração de terras? A gente tinha muitos agricultores com pequenas propriedades, o que a gente chama de minifúndios. E eles viviam de uma agricultura familiar, eles plantavam diferentes tipos de alimentos, cultivavam a terra não só com um produto, mas com vários produtos. E, de repente, cresce a concentração de terra, ou seja, as grandes propriedades, os latifúndios, eles se expandem e acabam comprando a terra desses pequenos agricultores. Eles começam a não conseguir competir com essa produção, que além de ser em grande escala de um só produto, ela ainda faz uso da tecnologia. Então, um outro fator é a chegada das máquinas, a mecanização do campo, num contexto que a gente chama de Revolução Verde. Quando a tecnologia trazida lá pela Revolução Industrial, ela chega no espaço do campo, no espaço rural, ela acaba favorecendo a migração dessa população. E uma outra coisa é que a cidade era esse lugar que fascinava. E aí a gente pode chamar essa ideia também, traz essa ideia de fascínio urbano. Se antes da população, imagina alguém que vivia no campo, não tinha acesso, por exemplo, à energia elétrica e de repente vê nesse espaço da cidade, além da concentração das indústrias, do comércio, além da possibilidade de moradia, ele ainda enxerga possibilidades de infraestrutura que vão trazer um determinado conforto. Então, esse fascínio pelo espaço urbano também é um motivo que promove essa migração. Aqui tem uma afirmativa: vivemos em um planeta urbano. E aí eu queria chamar a sua atenção que no mundo, mais de 50% da população mundial, e aí no gráfico a gente pensa o marco de 2010, mais de 50% da população mundial vive em áreas urbanas, vive nas cidades. Se a gente pensa o Brasil, hoje temos mais de 80% da nossa população residindo nas cidades. Então, olha o esvaziamento do rural brasileiro, o esvaziamento do campo no Brasil. E aí, você deve estar se perguntando, conversamos sobre as paisagens, todas as cidades têm as mesmas paisagens? Ou seja, são muito semelhantes? E a resposta... Na verdade, elas apresentam grande diversidade? A resposta é sim. As cidades, elas são bem diferentes, porque o que caracteriza o espaço físico daquela cidade, a forma com que as construções se organizam no espaço, as principais atividades econômicas, tem a ver com a sua função, ou seja, dentro daquele estado, qual que é o papel daquela cidade? Ela é uma cidade industrial, como a gente pode dar o exemplo de Contagem? Ela é uma cidade turística? Você vê aí na imagem Ouro Preto. Ela é uma cidade como Nova York, que está aí na primeira imagem, que é uma cidade onde concentra atividades financeiras? Ou ela é uma cidade como Lagos, na Nigéria, que você aí vê representado, que existem paisagens que se aproximam das feiras livres e estão associadas
associadas mais a um comércio local. Então, as paisagens da cidade, embora a gente esteja descrevendo o espaço urbano, é importante chamar a sua atenção, porque a sua cidade, aí onde você reside, pode ser bem diferente de Belo Horizonte, pode ser bem diferente de Contagem, vai ser bem diferente de São Paulo. Então, essa diversidade de paisagens, ela está associada, então, às características, à história e à função, então, dessa cidade. E aí, você deve estar se perguntando, essa cidade cresceu, a gente percebeu, teve questões relacionadas ao rural, que fez com que grandes contingentes migrassem, então, para as cidades. E aí você deve estar se perguntando, esse crescimento gerou algum tipo de problema? E então, a gente vai conversar sobre alguns desses problemas. O primeiro dos problemas são a expansão de moradias precárias. E aí a gente precisa conversar por que isso acontece. Então, quando vamos pensar a ideia de Brasil, outros países da América Latina vão ter o crescimento urbano, a urbanização muito próxima. Se a gente pensa países da Europa, de outros continentes, foi uma urbanização que teve mais tempo, logo você tem menos problema de crescimento das periferias e das moradias precárias. Mas quando a gente pensa o contexto de Brasil, como essa migração de grandes contingentes, ou seja, um grande número de pessoas do campo para a cidade, aconteceu de forma acelerada, nem todas as pessoas que vieram do campo, elas conseguiram se fixar, por exemplo, pensando o acesso ao emprego. E a partir do momento que elas não tinham condições de adquirir, por exemplo, lotes em áreas onde o poder público, a prefeitura, liberava a ocupação, essa população ela acaba indo se concentrar em áreas, às vezes, de risco, em áreas de terrenos que o relevo não favorece, e aí a gente tem a formação dos aglomerados, das comunidades que a gente trata comumente como favela, né? Mas que a ONU hoje trata como cidades informais. Então, a gente está dizendo aqui daquela população que migrou para o campo, do campo para a cidade, mas não conseguiu acesso à terra na cidade. E aí a gente precisa lembrar que ela foi expropriada, ela perdeu a propriedade que ela tinha no espaço rural, muitas vezes, e na cidade, ainda assim, ela não consegue ter acesso. A deficiência no transporte urbano é um grande problema também das nossas cidades. A gente tem um problema da superlotação, a gente tem um problema da própria qualidade de infraestrutura mesmo desses veículos que transportam essas pessoas. A gente tem as pessoas morando distante do local onde trabalham, então perdem muitas horas dentro do congestionamento, dentro dos ônibus, nos congestionamentos. Um problema que está associado também às cidades é a carência de saneamento básico. Entenda saneamento básico como o acesso à água tratada e ao tratamento de esgoto. Se eu tenho moradias precárias, se eu tenho a formação de uma cidade informal, os nossos aglomerados, as nossas favelas, ali, na maioria das vezes, não há tratamento de esgoto. Às vezes a gente consegue o acesso à água tratada, mas não significa também que nas outras áreas da cidade esse tratamento de esgoto seja feito de forma adequada. Porque o que a gente percebe nas nossas grandes cidades? Os rios e os córregos se transformam em esgoto a céu aberto ou às vezes se transformam em avenidas sanitárias, quando a gente os cobre e faz virar avenidas. Então, um grande problema e um desafio, para pensar
da cidade sustentável é essa questão do saneamento básico. Um outro problema é a destinação dos nossos resíduos sólidos, ou seja, para onde vai esse lixo gerado todos os dias em um curto espaço de tempo por um grupo grande de pessoas. Então aqui a gente tem muitas das vezes as cidades ainda operando com lixões, que já são proibidos no Brasil, é preciso até 2021. O prazo era 2014, mas os municípios, as prefeituras, elas não deram conta. E o prazo na legislação brasileira ele foi estendido. Toda cidade tem até 2021 para transformar seus lixões em aterros sanitários. Porque lixão é simplesmente recolher nas nossas casas e depositar em algum lugar. E aí a gente precisa pensar a contaminação do solo. Então, a cidade tem outros problemas atmosféricos, ou seja, o excesso de carro, o excesso de fábrica, faz com que aumente muito a emissão dos gases do efeito estufa. Então, a cidade ela tem esse problema de poluição atmosférica. Temos a poluição sonora, é muita gente concentrada num espaço muito pequeno, então o barulho das cidades ele tende a ser intenso. Temos as questões associadas à poluição visual, de repente o descarte de lixo no lugar indevido, às vezes uma obra pública que fica na metade, você passa e tem um buraco, então a poluição visual é algo comum. E as ilhas de calor, só trazendo um fenômeno aí bem específico das cidades, dos centros das cidades, como você observa aí no gráfico, é a elevação da temperatura na área central. Então, se a gente pega a área rural desse espaço, e se a gente pega as áreas verdes e vem para o centro, onde se concentram os prédios, as ruas pavimentadas, né, o excesso de vidraças, a gente tem a elevação da temperatura. Por quê? Não há dissipação dessa poluição atmosférica e há elementos na paisagem que retêm o calor. Logo, a temperatura pode variar até 10 graus em relação a outras áreas da cidade. Em Belo Horizonte, isso fica claro quando a gente vê nos noticiários o pessoal dizendo do clima e dizendo que na Pampulha, por exemplo, está 14 graus, quando no centro de Belo Horizonte está 21. E aí se justifica pela massa de água da lagoa, se justifica pelas áreas verdes do entorno. E aí, agora é com você. Quais ações nós podemos tomar, pensando enquanto cidadãos de uma cidade, para tornar a nossa cidade sustentável? Dissemos que o lixo é um problema, então podemos reduzir o nosso consumo, podemos reaproveitar, podemos recusar, inclusive, aquilo que não vamos precisar. Por que a gente precisa levar aquele tanto de embalagem para casa se, de repente, a gente pode levar nossa própria sacola? E aí, aqui, para completar essa nossa reflexão, eu trago algumas características de uma cidade que pode ser classificada como sustentável. Ela é uma cidade que destina corretamente o lixo, que oferece um tratamento de água e de esgoto, mas sem prejudicar o abastecimento desses mananciais. Ela reaproveita a água da chuva. Ela é uma cidade que faz uso da energia solar, por exemplo, pensando as fontes de energias renováveis e alternativas. Elas ofertam um transporte alternativo e de qualidade. Então, o quanto é importante irmos a pé, se for próximo, irmos de bicicleta, se for possível, darmos carona para não precisar sair cada um em um carro, usarmos os transportes coletivos. E é uma cidade que precisa também garantir espaços de convivência, de cultura e de lazer. Então, chegando ao final da nossa aula, o que a gente consegue levar para responder lá as atividades do nosso PET? A gente consegue levar que as cidades na atualidade, elas abrigam mais de 50% da população mundial. Chamando a sua atenção, no Brasil, mais de 80% da população já vive nas cidades.
A gente viu que o crescimento acelerado das cidades, ele causa problemas tanto de ocupação do território, quanto problemas ambientais. E você percebeu aqui comigo que na condição de cidadão, eu e você temos um papel importante para contribuir para que nossas cidades se tornem cidades sustentáveis. Então, pense em pequenas ações que você possa fazer no seu cotidiano para fazer com que a sua cidade se torne uma cidade sustentável. Uma dica é se organizar e ir atrás do poder público para buscar a melhoria desse seu espaço de vivência. Então, aqui fica um GIF, né, com essa transformação do espaço das cidades. As nossas cidades, elas se transformam todos os dias. Aprecie a sua cidade, cuide dela e até a próxima aula.